Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então hoje, sábado, né? Hoje a festa da padroeira da América Latina também, né? Santa Rosa de Lima, né? Uma virgem religiosa dos dominicanos, né? Mas antes de falar dela, eu quero dar muito boas-vindas a você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Dizer seja muito bem-vindo e também seja muito bem-vindo você que já é um atraído pela Palavra de Deus, já tem caminhado com a gente, já tem feito essa experiência com a Palavra do Senhor. Então, nesse sábado, a gente celebra Santa Rosa de Lima, que é modelo para nós de obediência, pobreza e castidade. Obediência em que sentido? Porque ela deixou tudo em prol de um chamado para viver a vontade de Deus. Então, a obediência, escutar uma voz, não sabia onde ia levar, não sabia o que ia passar, o que ia viver, mas ela seguiu esse chamado do Senhor, seguiu a voz e o apelo que o Senhor fazia ao seu coração. Então, assim tem que ser com cada um de nós, obedecer ao Senhor, independente de... A gente não sabe onde a gente vai chegar, a gente não sabe que pé vai dar, a gente não sabe se vai dar certo, se vamos ser acolhidos, se vamos ter resposta, mas seguimos. Modelo de pobreza, porque deixou tudo, né? Como eu falei, ela deixou seus bens, sua família, seus pais, deixou tudo para seguir o Senhor. Então, ela é modelo de pobreza pelo abandono, pobreza no sentido de tudo deixar pelo Senhor. Muitas vezes a gente não quer deixar coisas por Deus, né? Ser pobre não é só não ter dinheiro, mas ser pobre é ser uma pessoa sem Deus, né? Então a pior pobreza é não ter o Senhor, porque nós podemos não ter dinheiro, mas se temos o Senhor, isso nos basta. Então não se deixe levar pela pobreza dos tempos modernos. A pobreza do tempo de hoje é pessoas que têm dinheiro, têm tudo, mas são vazias. Por exemplo, como eu já disse algumas vezes, o lugar onde as pessoas mais se suicidam são nos países mais ricos, na Suíça, nesses países que estão mais nórdicos, são mais nórdicos que se chama, porque as pessoas lá têm uma condição de vida altíssima, mas vivem um vazio interior, não tem sentido na vida, e quando você perde o sentido da vida, você acaba chegando ao ponto de tirar sua própria vida, porque nada mais faz sentido. Então nós temos que não ter essa pobreza espiritual, né? Mas, como o Senhor falou, os pobres de espírito, porque em tudo vão depender de Deus, em tudo dependem do Senhor e tem sua vida nas mãos de Deus. E modelo de castidade, castidade que é para mim, que sou sacerdote, que é para religiosa, que é para o celibatário, que é para o não casado, né? Que o não casado deve viver o celibato, a castidade, mas a castidade também deve ser vivida no matrimônio, entendendo que a minha vida é só para uma pessoa, então eu não posso me perder com outras, que a minha vida é para estar com essa pessoa e ajudá-la a chegar ao céu, e não só para me satisfazer com o outro, e não, o outro não é um objeto que eu uso, mas o outro é alguém que Deus escolheu para estar ao meu lado para me ajudar a chegar ao céu. Então, castidade também se vive no matrimônio, tá? Só para lembrar aqui os navegantes. E aí vamos à leitura de hoje. Continuando no livro de Ruth, né? Nós vamos ver que Ruth, eu falava ontem que Ruth era sempre solícita, né? Foi muito solícita, foi muito generosa para cuidar da sua sogra. Ela não tinha obrigação, e o mais bonito é isso, que ela não fez por obrigação, mas ela fez por amor, por generosidade de coração. E aí, ela é tão solícita que no início da primeira leitura de hoje, ela vai dizer o que para Noemi? Olha, eu vou para Respiga. O que é Respiga? Respiga era como que um convênio, um acordo, que quando um servo estava colhendo, se algo caísse no chão ou caísse para trás dele, por exemplo, eu estou carregando uma saca de milho, se cai uma espiga de milho, eu não posso pegar e tenho que deixar para os órfãos, para a viúva ou para os estrangeiros que ficam pelo campo e vão catando aquilo que caiu da colheita. Então isso se chama respiga, que era a forma com que as viúvas, os estrangeiros e os órfãos podiam se alimentar. Ruth era viúva e era estrangeira, então ela vai para Respiga com essa generosidade de coração, esse desejo de cuidar de Noemi, porque Noemi tinha que ir para Respiga também porque era viúva, mas Ruth vai por elas duas. Então esse coração generoso. E Deus vai retribuir a generosidade de Ruth, porque ela vai encontrar Boaz, que era um parente de Noemi,
E esse parente de Noemi vai então ajudar ela, vai falar para os empregados para não molestarem. Porque o que acontece? Um lugar cheio de homem, com uma mulher indo lá pegando coisa, sabe que isso tem muito para dar errado, né? Muito para dar ruim, desses homens abusarem dela, fazerem muitas coisas. Então, nós vamos ver, porque nesse texto, Boaz também, a gente não vai ler o texto de Ruth todo, porque já vai terminar hoje, porque vai ter um salto, né, na leitura. Mas a gente vai ver o cuidado que Boaz vai tendo com Ruth. Boaz é uma prefiguração de Jesus, da figura de Jesus. Aquele que ama e acolhe os que são excluídos, porque o estrangeiro, o órfão e a viúva eram excluídos. E nosso Senhor, Ele ama e acolhe os excluídos. Nós estávamos excluídos do paraíso pelo pecado, e Ele nos acolheu. E Boaz vai acolher Ruth. Boaz vai ajudar Ruth. Boaz vai proteger Ruth. Ele vai ajudar porque vai dizer que ela pode respigar no terreno dele e não precisa ficar indo de terreno em terreno, que ela pode ficar só no terreno dele para respigar. E ele vai proteger ela dos empregados. Então é como Jesus, que vai ajudar e vai proteger. Ele também é como Jesus, porque Boaz vai resgatar Ruth. Lembra que eu falei, está no texto, que Boaz era parente de Noemi. Uma viúva, ela pode ser resgatada por um parente próximo. O que é ser resgatada? É um parente próximo. Se essa viúva não tem filhos, um parente próximo pode casar-se com ela, tomar ela como esposa, para dar a ela filhos, para dar a ela uma descendência, para que ela não fique sozinha, para que ela tenha quem cuide, para que ela tenha quem a ajude. Então, Boaz, num determinado momento, ele não era o primeiro na ordem para resgatar, mas ele vai até a porta da cidade e vai pedir a quem tinha de direito o direito de resgatar Ruth. Então, como nosso Senhor, né, que se fez homem, se rebaixou, porque Boaz vai se rebaixar diante desse homem e pedir para que ele resgate Ruth. Então é como nosso Senhor, que se abaixou, se fazendo homem, assumindo uma carne humana, para nos resgatar da condenação eterna do jugo do pecado. E aí vai dizer, então esse texto mostra esse amor de Deus por cada um de nós, esse amor de Deus pelo estrangeiro, esse amor de Deus que quer resgatar, esse amor de Deus que quer nos salvar. E aí vai ter uma ruptura no texto e a gente vai pular direto para o final, onde Boaz já resgatou e vai se casar com Ruth. Casado com Ruth, ele vai dar a ela um filho, para que ela não fique mais sozinha. Só que é interessante que esse filho é colocado no colo de Noemi, como uma imagem de que Noemi também recebeu um filho, como que a imagem de que Noemi também foi alcançada por essa graça, porque a graça que chegou a Ruth alcança também Noemi. E Noemi vai botar o nome da criança de Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi. Então aqui a gente está vendo o início da descendência de Davi e o início da construção dessa história que vai vir com Davi, Jesus, que é o filho de Davi, tudo isso. Então aqui a gente está vendo esse texto onde está como que Deus está reordenando a descendência para continuar a construção da história que ele quer, até que seja posto o filho de Davi sobre o trono, que ele vai prometer a Davi, que não deixará um descendente de Davi, não deixará de reinar. O Evangelho vai falar para nós, para a gente tomar cuidado para não ser como os escribas e os fariseus, porque os escribas e os fariseus, eles querem ser vistos apenas. Por exemplo, diferente de Ruth, Ruth fazia o que fazia por amor. A gente pode fazer por amor, pode fazer por obrigação, ou pode fazer também porque quer ser visto, quer aparecer. Então a gente viu em Ruth não obrigação, mas amor, e agora a gente está vendo os escribas e fariseus que faziam para aparecer, faziam para ser vistos, faziam por reconhecimento, faziam porque queriam que alguém desse alguma coisa em troca a eles, queriam aplausos, tapinha nas costas, queriam ser aclamados. Então a gente está vendo aqui a figura dos escribas e dos fariseus. E também nosso Senhor vai dizer que a gente não pode e não deve ser apegado a títulos. O que significa isso? Não deve chamar ninguém de mestre, pai ou doutor. Mestre, pai e doutor são títulos, né? Títulos que são concedidos, seja por uma carreira, seja por um ofício, né? Independente. Mas são títulos. E nosso Senhor vai dizer que a gente não deve, então, estar apegado a títulos. Os títulos não devem nos importar. Não devemos prender os nossos olhos a títulos, mas focar nele. Focar nele, porque só um é mestre, só um é pai, só um é doutor. Então é focar no Senhor. E não se preocupar com título, cargo, querer coisas, mas simplesmente servir.
E ele vai dizer que melhor e maior no reino dos céus é aquele que serve e se humilha. É aquele que, com resiliência, passa pelas provas da vida. Com resiliência, suporta o que tem que suportar. Com resiliência, vive o que é necessário ser vivido. Então esse é o caminho que temos que fazer. E em tudo servir. Servir não por obrigação, mas por generosidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.